Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar a respeito de como que a extensão de Fibonacci ajuda você a identificar liquidez. Combinar isso com os pontos de gama e de opções, né? Esse é o grande objetivo, a gente sempre estar validando as regiões do mercado e atuando juntamente do market maker, o institucional que provê a liquidez para o mercado. Nada melhor do que você pegar uma região onde você sabe que o market maker vai fazer um ajuste de hedge. E isso também está entrelaçado com os pontos das extensões de Fibonacci. E você vai aprender isso neste vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Na verdade, você sabia, né, que as extensões de Fibonacci elas não servem só para alvos de preço. Talvez você tenha aprendido isso é, no seu curso de análise técnica, né? Que o mercado provavelmente sempre reverte no alvo de 161,8. Ele sempre faz uma retração no alvo de 100%. Né? Porque, querendo ou não, Fibonacci ele é nada mais do que matemática pura. E dentro do mercado a gente trabalha com dinheiro e isso funciona muito bem. Porém, você sabe que esses pontos, eles também são zonas de liquidez escondidas? São pontos estratégicos de opções? E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje com essa extensão de Fibonacci aqui, ó. Essa extensão de Fibonacci padrão que eu utilizo, certo? Com o alvo 0, 0,618, 100%, 1,618, 180% e 200%. Então, assim está a configuração. Vou deixar aqui um tempinho para você poder tirar print aí da sua tela e colocar também. Bem, o que é a extensão de Fibonacci? Então, ela mostra, né, como que uma alta com a extensão aplicada, possíveis pontos para você fazer realizações de preço, enfim. Ela projeta alvos com base em impulsos anteriores e ela é usada após o movimento de correção. E aqui é um ponto importante, porque diferente do que você talvez tenha aprendido na análise técnica ou no SMC, normalmente na análise técnica você aprendeu que você deve espelhar, certo? O pivô. Então você vai espelhar o pivô. E daí você tem os alvos de Fibonacci, correto? Você talvez tenha aprendido também que você pode espelhar apenas a perna A e não a perna B. Essa é uma maneira muito prática de você também espelhar a Fibonacci. E ela funciona muito bem. E existe uma maneira que eu gosto muito de espelhar, que é o movimento de captura de liquidez. Qual é o movimento que o mercado vem buscar liquidez? Vamos pegar esse movimento de baixa aqui da Nasdaq. Então vamos passar para o gráfico de 60 minutos e você vai entender o que eu estou dizendo. Então veja que essa baixa aqui, ela foi um sell side liquid dentro desse range que nós temos aqui. Assim como esta baixa aqui também foi uma captura de liquidez muito importante aqui, ó. Veja esse nível sendo capturado a liquidez aqui, certo? Quando o preço faz este movimento, você automaticamente pode espelhar toda esta realização de venda para cima, a fim de que você possa encontrar o espelhamento de Fibonacci. E você pode replicar isso e ir replicando isso. Ó. Novamente nós temos um aqui e eu posso replicar esse movimento novamente para cima.
Assim, eu consigo, dentro da estrutura do mercado, ir buscando os pontos de liquidez que o mercado está usando através da extensão de Fibonacci. Quais seriam outras formas de eu estar usando a extensão de Fibonacci? Vamos diminuir o tempo gráfico e daí eu vou dar uma outra sugestão para você também. Você pode, por exemplo, estar espelhando uma sessão inteira. Muita gente gosta de operar a sessão de Londres, não é verdade? Então, quando a gente opera a sessão de Londres, eu posso estar fazendo o quê? Eu posso pegar a primeira captura de liquidez que acontece na abertura de Londres. A abertura de Londres aconteceu aqui e eu uso então a liquidez dela para me gerar uma extensão de Fibonacci, movimento contrário, certo? Nem sempre esse movimento ele vai funcionar. Às vezes eu posso também espelhar a Ásia inteira. Então, eu posso também fazer esse tipo de espelhamento. Porém, dentro dos meus estudos, o que eu mais encontrei de que realmente funciona é sempre espelhar um movimento maior. Quando você trabalha com alvos maiores de M30, H1 e H4, você tem uma precisão muito maior na realização do head do institucional. E isso para nós é fundamental, porque se nós soubermos aonde possivelmente o market maker vai fazer uma realização de preço, isso para nós é fundamental, porque eu sei que ali vai entrar fluxo institucional e eu sempre quero estar operando a favor do fluxo institucional, quer seja na compra, quer seja na venda. E agora, por que que esses níveis eles são tão importantes para a liquidez? Porque a gente sabe que o institucional ele opera com grandes lotes. É ele que faz o mercado girar. E, acima de tudo, o mercado também precisa de liquidez. Ele sabe onde que está a liquidez. Ele sabe que, normalmente, muita gente vai vendendo num ponto de 100%. Então ele ocasiona às vezes um primeiro toque nessa região e volta a fazer um stop hunter ou qualquer outro spring de captura de liquidez e faz pullback. Pontos de repouso que o mercado usa normalmente dentro das extensões de Fibonacci também. Elas normalmente estão ligadas no alvo de 100%, no 61,8 e no ponto zero. Como que funciona na prática isso? Então, normalmente, não é via de regra, tá? Mas normalmente o mercado ele pode estar atuando da seguinte forma: você faz a expansão de Fibonacci acontecer, você observa essa expansão trabalhar no primeiro alvo. Se ela respeitar esse primeiro alvo e voltar ao ponto zero, que normalmente está ligado a uma flip zone, você pode, usando o volume, buscar por movimentos de compra até o segundo alvo. Caso isso seja o 618 seja ignorado pelo institucional e ele venha fazer uma correção direto no 100%, ela se torna uma correção um pouco mais complexa, porém fácil de entender usando daí a análise da estrutura de mercado e também o volume. Nós temos daí então um pullback na zona de 61,8 e daí você pode procurar usando a estrutura e a reversão do fluxo novamente para estar alinhando a continuidade da tendência para vir buscar o caixote de Fibonacci, que é o terceiro alvo de Fibo, ou até mesmo aqui o caixote dentro dele, que é onde normalmente acontecem as maiores reversões de preço. Agora, quando esses níveis eles batem com strikes de opções, meu amigo, como call wall, put wall, máxima expansão do gama, mínima expansão do gama, gama flip, delta flip, aí a coisa começa a ficar mais interessante ainda. Muito mais interessante. Vamos agora analisar aqui, juntamente do indicador Gamma Levels, e você vai entender o que eu estou falando. No indicador Gamma Levels,
olha só que interessante quando você observa junto com os pontos de opções. Veja que, por exemplo, o ponto zero desta Fibonacci aqui de movimento menor, ele está logo após um Stop Hunter. E juntamente desse Stop Hunter, eu tenho um Max Pain no 19,080, que você já sabe o que significa, e eu tenho um delta de 0,58 com um grande volume de concentração de negociação e um grande interesse de contratos abertos. Um oi bem grande aqui de 2.313 contratos. Então eu sei que o market maker pode voltar nessa região. E o mais importante disso aqui, né? Eu não coloquei porque ficaria muito poluída a região. Mas veja que, além disso, entre este candle e este candle aqui, o que nós temos na análise institucional? Um fair value gap não mitigado. Então você sabe que o market maker vai atuar nessa região, que é o ponto zero institucional. Certo? Outra coisa que nós temos também, olha só, o mercado veio buscar um fair value gap mensal, que está muito ligado ao segundo alvo de Fibonacci desta mudança de característica do tempo gráfico menor, né, dessa última aqui que ele realizou, e também está muito próximo de um call ao 0 DTE nos 20.300. Então você sabe que talvez o mercado possa fazer uma captura de liquidez aqui e reverter totalmente o preço novamente. Você sabe também que ele fez um repouso, né? Ele passou reto pelo primeiro alvo, que é aqui, e fez o strike no segundo alvo. Então, ele usou o primeiro alvo como suporte, porque nós tínhamos também o Gamma Flip positivo dando isso para ele. E agora ele vai trabalhar numa zona de consolidação. Pode capturar liquidez e descer buscando liquidez. Veja como que isso combina perfeitamente com os níveis de Fibonacci. E você pode trabalhar isso como o indicador atualiza todos os dias, a gente não consegue ver do tempo gráfico maior, que é esse outro espelhamento aqui. Mas veja que o terceiro alvo de Fibonacci, desse movimento maior que eu estou espelhando agora, ele está muito próximo também dessa outro alvo de Fibonacci aqui. Então você tem uma confluência muito gigante nesse delta de 0,50, com um open interest de 531 e um volume de 171 contratos no 20.500. Você também tem um stop semanal no 20.532. Então você sabe que vai haver uma captura de liquidez com um ponto de delta dentro de 2 caixotes de Fibonacci. Você, em sã consciência, vai continuar buscando movimentos de compra? Logicamente que não. Por isso que, dentro do meu operacional, eu uso as extensões de Fibonacci e estou fazendo esse vídeo para você também estar utilizando a extensão de Fibonacci. Me deixe aí nos comentários a sua opinião a respeito da extensão de Fibonacci e se você faz esse mesmo espelhamento que eu faço da extensão de Fibonacci. Lembre-se que, conforme talvez você já tenha também aprendido no meu curso gratuito de SMC, temos aqui uma playlist só sobre isso, que normalmente quando o mercado ele reverte o seu preço numa volta em V, quando ele testa uma flip zone, você pode espelhar esse movimento. Você também pode espelhar o movimento apenas de mudança de característica. Você também pode fazer esse tipo de espelhamento. Quando o mercado faz uma perna de indução, como foi essa aqui após a captura de liquidez, você pode espelhar também só essa perna para saber aonde será a fibo de pullback que o mercado está fazendo. Neste caso aqui, veja que o mercado bateu o primeiro alvo desta fibo de pullback e teoricamente ainda não reverteu a estrutura. Isso só vai acontecer se ele testar esse fair value gap que nós temos aqui e então fazer um movimento de baixa. Beleza? É isso aí, meus caros. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo.